O assunto é o interesse do Flamengo no atacante Igor Jesus. E a nossa missão aqui é entender o que essa movimentação toda nos diz. Então, para todo mundo ficar na mesma página, a história é a seguinte. O Flamengo estaria de olho no Igor Jesus, um atacante de 24 anos. Ele joga lá no Nottingham Forest, na Inglaterra, e o valor dele seria por volta de 20 milhões de euros. Exato. E, assim, esse interesse não caiu do céu, né? A fonte que a gente tem deixa bem claro que o Flamengo já vem há tempos tentando achar um atacante. É uma verdadeira saga. Tiveram as tentativas que não deram certo pelo Caio Jorge e pelo Marcos Leonardo. Nossa, até o nome do Richarlison chegou a ser falado. Isso mostra que não é um capricho, sabe? É uma necessidade clara. Quase uma obsessão da diretoria por essa posição específica. Certo, mas aí eu te pergunto. 20 milhões de euros por um jogador da Premier League. Parece um valor bem salgado, né? Isso é realista para o Flamengo ou é só especulação para movimentar o mercado? Porque a fonte conecta esse nome a uma política muito específica do clube, a de potencializar atletas com menos de 26 anos. Isso te soa como coincidência? Ou é aí que está a chave de tudo? É a chave, sem a menor dúvida. Essa política de idade não é um número jogado ao vento. É uma filosofia de gestão, sabe? Comprar um jogador de 24 anos, mesmo por um valor alto, é visto como um investimento, não como uma despesa. Ele tem potencial de performance por muitos anos e, o mais importante, um baita valor de revenda lá na frente. É a mentalidade de transformar o futebol num negócio que gera ativos. O presidente Luiz Eduardo Batista é um grande defensor dessa linha. Então o Igor Jesus, ele se encaixa nesse molde como uma luva, jovem, testado numa liga forte e com margem para valorizar. Entendi. Então o perfil do jogador acaba sendo mais importante que o nome em si. Mas ainda tem a questão da grana e do clube inglês. Como é que o Flamengo conseguiria tirar um jogador de lá? E aqui que a história fica fascinante. É o que a fonte chama de fator externo. O Nottingham Forest, o time dele, está numa briga desesperada para não cair na Premier League. Para quem não acompanha tão de perto, o rebaixamento na Inglaterra é assim um desastre financeiro. A grana da TV despenca, patrocinadores podem rever contratos, enfim. A pressão para vender jogadores e fazer caixa vira uma coisa gigantesca. Ah, então a estratégia do Flamengo não é só sobre quem contratar, mas sobre quando agir. É um jogo de paciência. Esperar o outro time ficar com a corda no pescoço para ter mais poder na negociação. A diretoria está jogando xadrez, esperando a peça certa ficar vulnerável no tabuleiro. Exatamente. É uma prospecção de mercado muito inteligente. Eles não estão só olhando a qualidade do jogador, mas a vulnerabilidade do clube que vende. Uma queda do Forest transformaria uma negociação que hoje é difícil, numa oportunidade de ouro. O Flamengo parece que está ali, posicionado, só esperando o gatilho certo. E isso não é um caso isolado, né? Pelo que eu vi, a mesma fonte menciona que o Tati Castellanos foi avaliado num cenário parecido. Então isso reforça a ideia de que existe um método, um padrão. Reforça totalmente. Mostra que o clube tem um modelo claro. Primeiro, eles identificam alvos que se encaixam no perfil de idade e potencial. Depois, monitoram o contexto deles, procurando uma janela de oportunidade, seja por contrato ou, como nesse caso, pela fragilidade do clube. É uma abordagem muito mais analítica e estratégica do que simplesmente sair por aí com um cheque em branco. Juntando todas essas peças, a imagem que se forma é bem clara, então. Esse rumor sobre o Igor Jesus é menos sobre um jogador específico e mais sobre a consolidação de um Flamengo que atua no mercado de um jeito global, calculista. Não é só sobre ter o dinheiro, é sobre saber como e quando usar, mirando em perfis certos e explorando as dinâmicas do mercado europeu. Perfeito. E isso nos deixa com uma reflexão final que vai muito além dessa negociação em si. A grande pergunta que fica martelando na cabeça é: o que essa busca ativa por jogadores em ligas como a Premier League, ligas que antes eram vistas como um destino final, inalcançável, sabe? O que isso diz sobre o novo poder de fogo e o status dos clubes brasileiros? Será que a gente está finalmente vendo uma virada de chave, onde os times mais fortes do Brasil deixam de ser só exportadores de talentos para se tornarem também jogadores relevantes, estratégicos, na mesa de negociações do futebol mundial?